Bom dia, galera. Mais uma aula aqui de física do professor Betão. Então, hoje nós vamos falar sobre ondas sonoras e as qualidades fisiológicas do som. Vamos lá? Bom, galera, hoje vamos falar sobre ondas sonoras, tá? A gente vai falar sobre ondas sonoras e as qualidades fisiológicas do som, tá? Vamos falar primeiro sobre ondas sonoras, tá? Gente, ondas sonoras basicamente são ondas mecânicas, né? Já viu falar sobre isso, né? Já conversamos sobre isso. E são ondas que têm uma certa frequência, que nós chamamos de frequência audível, né? Por exemplo, aqui, ó. Acompanhando o seu material poliedro aqui, ó, nós estamos na página 97. Estou falando de ondas sonoras, nós conseguimos ouvir, o ouvido humano é capaz de perceber de 20 Hz a 20 kHz, ou seja, de 20 Hz a 20 mil Hz a gente consegue ouvir. Isso nós chamamos de zona audível, né? Abaixo de 20 Hz nós chamamos de infrassons e acima de 20 kHz nós chamamos de ultrassons. Então, por exemplo, aquele exame, né, que as mulheres grávidas fazem, né, o ultrassom, né, o que seria como que é o funcionamento do ultrassom, né? Nós já conversamos, inclusive falamos que os morcegos, por exemplo, eles são capazes de formar imagem, né, na cabecinha deles lá, apenas usando ondas sonoras, né? Eles emitem ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas vão bater nos obstáculos e vão ser refletidas de volta. Isso vai acabar, né, de acordo com o tempo de reflexão, vai acabar ali formando uma imagem na cabecinha do morcego. Então o que acontece? O ultrassom é um funcionamento bem parecido mesmo, tá? Como que funciona o ultrassom? Vou ajeitar aqui no cabelo, tá bem acabadinho, gente, né, gente? No ultrassom, basicamente é um dispositivo, né, eletrônico, em que ele emite sons acima de 20 mil Hz, e esses sons vão bater ali no tecido, né? Vai bater no tecido da pessoa, vai refletir de volta nos tecidos, né? Vão refletindo em tempos diferentes e vai formando imagens, né? Isso é o exame de ultrassom, é isso. Utiliza-se de ultrassons, ou seja, utiliza-se de sons acima de 20 mil Hz. Então, a gente não consegue ouvir o ultrassom, tá? Porque ele está acima da zona audível, tá? Seria mais ou menos essa ideia de ultrassom. Beleza? Aqui nós temos algumas ideias interessantes. A onda sonora, além de ser uma onda mecânica, é uma onda longitudinal, ou seja, as ondas longitudinais elas se propagam na direção de propagação do som. Então, eu já vi isso demais cair em exercícios, né? Cuidado, gente. Ondas longitudinais, que é o caso do som, por exemplo, elas não sofrem polarização. Então, a luz pode sofrer polarização. No caso do som, não pode sofrer polarização, tá? E, obviamente, a velocidade do som respeita a equação de ondulatória, já que é uma onda, né? Então, a velocidade do som pode ser o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Lembrando que essa frequência é o que determina ali, por exemplo, o ultrassom, infrassom, né? Seria mais ou menos essa ideia. E agora, eu vou voltar aqui com vocês falando sobre que é o principal tema dessa aula, que é as qualidades fisiológicas do som. Nós temos qualidades muito importantes, tá? Então, galera, o que são essas qualidades fisiológicas do som, né? O som, ele tem 3 qualidades fisiológicas importantes, né? A primeira dela que a gente vai ver aqui no nosso material poliedro é a intensidade sonora. A intensidade sonora é o que está relacionado, por exemplo, a gente falar que o som é fraco ou forte, tá? Ou seja, quando você pede para aumentar o volume da sua televisão, nós estamos falando para poder aumentar a intensidade sonora da televisão, né? Nesse caso, a gente está falando sobre isso. Então, quando você pede alguém para falar mais alto, né, você está pedindo alguém para poder aumentar a intensidade sonora, tá? Bom, isso é intensidade sonora, beleza? Lógico, a intensidade sonora ela é dada por uma equação logarítmica, tá? Então, você tem aqui 10 vezes o log da intensidade dividido pela intensidade de referência. E essa intensidade de referência ela é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Como vocês podem perceber, a nossa audição ela é numa escala logarítmica, ou seja, ela não é linear. Por exemplo, se você dobra a intensidade sonora,
né, você não dobra o nível sonoro, por exemplo, né, você não dobra a frequência. Então é uma escala onde você, por exemplo, a escala que mede isso é em decibéis. Ah, eu quero saber quantos decibéis eu posso colocar de altura aqui na minha cidade, né? Porque toda cidade tem lá suas regras, tem sua legislação municipal. Aqui em Rio Verde eu não sei quantos decibéis é permitido. Eu só sei que é permitido uma certa quantidade, que 60 decibéis até as 10 da noite. E após esse horário tem que ser reduzido para 20, 10 decibéis, coisa assim, né? Por quê? Porque após o horário das 10 horas da noite é o horário que a população vai descansar, né? Vai dormir. Então você pode colocar um som na sua casa até 10 horas da noite, né? E outra, até certo ponto também. Depois desse horário, você tem que reduzir essa intensidade sonora, porque a legislação municipal não permite que você fique aí com o som de forte intensidade, digamos assim, né? Depois das 10 da noite, tá? Aqui em Rio Verde eu sei que é 10 da noite. Tem algumas cidades que é 11, tem outras cidades que é meia-noite, depende da legislação municipal. Eu não sei como é que funciona aqui em Rio Verde, eu não parei para pesquisar, até seria uma ideia interessante, né? A gente pesquisar sobre a legislação municipal aqui em Rio Verde. O que é a altura do som? Aqui a gente fala uma coisa muito errada, né? Às vezes a TV tá ligada, ela fala, mas o som tá alto, né? Não, não tá alto, o som tá com forte intensidade, né? O som está forte, né? Agora, a altura tem a ver com grave e agudo, né? Então, por exemplo, geralmente os homens tendem a ter uma... Lógico, isso não é a regra, tá, gente? Mas os homens tendem a ter uma voz mais grave e as mulheres uma voz mais aguda. É normal, é uma tendência, lógico, né? Isso não é a regra. É uma tendência que isso aconteça. O som mais grave, ele é um som diferente do som mais agudo. Então, se você for analisar aqui, ó, isso tem a ver com a frequência e com as notas musicais. Por exemplo, ó, se você pega as notas musicais, elas vão ter frequências diferentes. Então, por exemplo, se você pega a nota Dó, ela tem uma certa frequência, tá? A nota Ré tem outra frequência. Nota Mi. Então, sempre você vai ter ali frequências para, digamos assim, alturas diferentes, tá? Então você vai ter frequências diferentes para alturas diferentes, tá? Seria mais ou menos essa ideia de altura. A altura é grave e agudo, tá? Então seria mais ou menos essa ideia. E timbre é uma característica própria daquele som. Por exemplo, vamos supor que você vai lá, já que a gente falou de notas musicais, né? Vamos supor que você vai lá e toque a nota Dó no violão. Ok, Roberto, toquei a nota Dó no violão. Aí depois você vai lá e toca a nota Dó, a mesma nota Dó com a mesma frequência lá no piano. Mesmo que você não veja que um é no violão, o outro é no piano, você vai sim entender, tá? Você vai sim conseguir identificar qual que é do violão e qual que é do piano, mesmo sem ver. Por quê? Porque cada som tem suas características próprias, tá? Então no caso do violão, ele tem as características do violão. No caso do piano, tem as características do piano, mesmo que estejam na mesma frequência, né? O timbre é, digamos assim, a característica daquele tipo de som. Tá? Então seria essa a ideia. Essas são as 3 qualidades fisiológicas do som de hoje, né? Não se iludam, nós temos só 2 capítulos para este último livro, mas são capítulos extensos. Então a gente vai vendo devagarzinho. Hoje a gente falou sobre as qualidades fisiológicas do som. Na próxima aula nós vamos corrigir os exercícios. Eu separei 5 exercícios que estão aqui no Classroom. Vocês devem resolvê-los e entregá-los ainda em horário de aula, se possível, tá? E aí, na próxima aula a gente vai corrigir esses 5 exercícios e eu já vou dar continuidade com outro assunto, tá bom? Vou deixar aqui agora uma videoaula do poliedro falando sobre as qualidades fisiológicas do som, tá? E aí, assim que terminar, eu retorno com vocês. Pessoal, hoje nós vamos estudar uma coisa muito interessante, que são as qualidades do som. Vamos lá? Ok, pessoal. Então hoje nós temos os seguintes objetivos. Entender as qualidades do som, quais sejam intensidade, altura e timbre. Vamos começar então com a intensidade, ok? É a qualidade do som relacionada à amplitude da onda sonora. É uma coisa mais ou menos intuitiva que a gente tem, que é um som mais forte e um som mais fraco. O que a gente não sabe muito é como isso se dá, né? Porque o nosso ouvido é uma máquina muito perfeita.
A gente consegue ir, como eu falei, que a intensidade mínima, né, que a gente pode ouvir é chamado de limiar auditivo, é da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Vou mostrar uma tabelinha para vocês, que é como se fosse o barulho de respiração. E o limiar da dor, para uma pessoa que tem audição normal, que não estragou o ouvido ao longo dos anos, é 1 watt por metro quadrado, ou seja, 10 a 12 vezes maior. Então dá para a gente perceber o seguinte, uma diferença de intensidade tão elevada assim, a gente não teria capacidade de perceber se a nossa audição fosse linear. O que eu quero dizer com isso? Dobra a intensidade, dobra a percepção auditiva. Não seria possível ir de 10 a menos 12 até 1, porque essa distância é muito grande. Então a gente foi dotado de uma audição de natureza logarítmica. Então o nosso ouvido não responde linearmente. Então quando a intensidade dobra, a gente escuta 3 decibéis a mais. E a definição da intensidade de decibéis é essa aqui, ó. 10 vezes o logaritmo da intensidade sonora em relação à intensidade de referência, que é 10 a menos 12. Então, 10 a menos 12 seria exatamente o quê? 10 a menos 12 seria 0 decibéis e 1 watt por metro quadrado seria 120 decibéis. Então, 120 decibéis, uma pessoa com audição normal já está sentindo quase dor no ouvido. Então tem uma tabelinha aqui que eu achei bastante interessante, que é essa tabelinha aí. Então eu tenho aqui, por exemplo, respiração normal 0 decibéis, sussurro de folhagens 10 a primeira, aí nós vemos aqui caminhão pesado, cataratas de água 80 decibéis, metrô antigo 90 decibéis. A partir de 90 decibéis, é duro falar isso, né, para jovem, porque muitas vezes você fica exposto a isso com uma certa frequência. A partir de 90 decibéis começa a possibilidade de dano auditivo. Então, exposição a ruídos de 90 decibéis ou mais durante longos períodos de tempo, com frequência, vai causando perda auditiva. Isso só pode ser visto através de testes audiométricos, dado que no dia a dia dificilmente a gente vai poder identificar isso, a não ser que a gente faça um teste audiométrico, né? E aí nós temos aqui, ó, construção civil 100 decibéis, show de rock com amplificadores 110 decibéis. Eu já fiz testes meus e o pico dá mais do que 110 decibéis, ok? Decolagem de um turbojato a 60 metros, os jatos antigos, 120 decibéis. Martelo pneumático, 130 decibéis. A gente vê um monte de trabalhadores na rua trabalhando com aqueles martelos pneumáticos sem protetor de ouvido, sem nada. E um motor foguete de grande porte, 180 decibéis. Então, intensidade em decibéis, a gente tem que sempre pensar isso. Cada vez que aumenta 3 decibéis, a intensidade está dobrando. Então, muito cuidado com os seus ouvidos, é a mensagem aqui. A altura é a qualidade do som relacionada com a frequência. Então, sons mais agudos, sons de maior frequência e os sons mais graves de menor frequência. Uma curiosidade importante aqui é que a escala musical ocidental é toda baseada em frações. Então, se você está num dó de uma escala e vai para o dó da próxima, ou melhor, dó de uma oitava e vai para um dó da próxima oitava, a frequência dobra. E todas as frequências, do dó para o ré, do ré para o mi, do mi para o fá para o sol, sol para o lá para o si e o dó, tem um número, uma razão entre as duas. Então existe uma escala musical, que a gente diz que é a escala não temperada, onde eu tenho essas razões aqui. Então se a frequência do dó é 1, do ré é 9 oitavos, 5 quartos, 4 terços, 3 meios, 5 terços, 15 oitavos e 2. A frequência base é o Lá fundamental, que é 440 Hz. Em relação a ela, a gente monta todo o resto. Só que tem um detalhe, nessa escala aqui, o Dó sustenido, ele é 25, 24 avos do Dó. E o Ré bemol é 24, 25 avos do Ré. Ou seja, são frequências diferentes. Então, para instrumentos como piano, violão, onde o Dó sustenido e o Ré bemol estão na mesma posição, foi criada uma escala chamada escala temperada de Bach, onde cada nota está acima ou abaixo da outra nota por um valor de raiz 12ª de 2. E com raiz 12ª de 2 eu saio do Dó de uma oitava, vou para o Dó da próxima oitava e vai ser o dobro da frequência.
ok? Isso aqui é mais uma curiosidade para quem gosta de música e ver a relação entre a física, a matemática e a música. E finalmente nós temos o timbre. O timbre é algo mais sutil, né, e às vezes difícil de ser entendido, mas o timbre é a qualidade do som relacionado ao pacote de frequências que são emitidas por um determinado som. Então a gente fala, o timbre de determinado cantor é marcante, a voz dessa pessoa tem um timbre interessante ou não. Então quando alguém emite um som, um fonema, por exemplo, a letra A, ela tem um pacote de frequências que ela está emitindo. Uma outra pessoa, por ter um trato vocal diferente, quando ela falar um A, ela vai ter um pacote de frequências diferente. Se eu colocar isso no equipamento e puder analisar as frequências emitidas por um e as frequências emitidas por outro, isso é quase como uma assinatura de frequência, de poder distinguir uma pessoa através das frequências por ela emitidas. Então, eu posso fazer a análise do timbre olhando como é que é a representação desse sinal em termos de tempo, como é que a amplitude do sinal varia no tempo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um violino emitindo os seus harmônicos, aqui eu tenho um piano emitindo exatamente os mesmos harmônicos. Observem que a frequência do violino, a frequência fundamental do violino é a mesma frequência fundamental do piano, que vai ser a mesma frequência do clarinete, que vai ser a mesma frequência do trompete. Só que essas ondas têm representação no tempo bem diferentes. Por que que essas ondas têm representação no tempo diferentes? É porque as frequências que fazem parte dessa aqui é a frequência fundamental mais outras frequências. A mesma coisa aqui, aqui e aqui. Só que essas frequências são diferentes. E o nosso cérebro consegue pegar essa onda que está chegando e dizer, olha, isso é um violino, isso é um violão, isso é uma pessoa, e até distinguir qual cantor ou qual cantora que está cantando aqui. Uma coisa interessante é observar o timbre do ponto de vista de frequência. Então eu peguei aqui uma onda quadrada e estou olhando aqui quais são as frequências que fazem parte dessa onda quadrada. Então aqui eu tenho o timbre analisado do ponto de vista da frequência. Então, pessoal, hoje a gente estudou as qualidades do som, a intensidade, a altura e o timbre. Até a próxima. Bom, gente, então como vocês podem perceber, mais uma vez aí, quem assistiu aí a videoaula do poliedro, essas são as 3 qualidades fisiológicas do som, né? Intensidade, altura e timbre, são as 3 qualidades fisiológicas do som, tá? Deixei uma lista de exercícios, são 5 exercícios, resolva os 5, tira uma fotinha, manda aqui no Classroom. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui no WhatsApp para ajudá-los no que for preciso, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, um abraço e até a próxima.